Vamos dizer que você tá numa festa. É muito difícil começar qualquer relacionamento ali, mas você encontra aquela pessoa que te interessa e que você quer continuar conversando, mesmo depois que vocês forem embora. Então você vai até ela e tenta trocar ou e-mail ou número de telefone para manter o contato e quem sabe mais pra frente começar um relacionamento. Uma landing page funciona de um jeito bem parecido. Depois que ela conhecer aquele visitante que tem interesse nos serviços dela, ela vai tentar pegar os dados dele para poder manter o contato e, quem sabe, mais para frente, desenvolver uma relação com esse possível cliente. Uma landing page, ou segundo a sua tradução, página de aterrissagem, é uma página que tem como objetivo converter um visitante em lead e, quem sabe, em um possível cliente. O seu foco é exclusivamente conduzir o visitante a executar um CTA, um Call to Action, que significa uma ação, e essa ação geralmente é preencher um formulário com informações pessoais, como nome e e-mail. O objetivo principal é manter o contato com esse visitante e permitir que você crie um relacionamento com ele e ofertar os seus produtos e serviços, transformando ele num possível cliente. Muitas vezes, em troca dessa ação, o visitante ele pode receber algum conteúdo, como por exemplo e-books, infográficos, entre outras coisas. E como a landing page só tem um objetivo, que é fazer com que o usuário faça CTA, tudo que pode distrair ele ou prejudicar o seu objetivo é removido. Então a gente tem uma página limpa, com poucos links e poucos elementos visuais, mas que possui uma linguagem convidativa e uma aparência muito atrativa. Hoje em dia, a landing page é um passo muito importante no processo de venda de produtos e serviços. E afinal, como surgiram as landing pages? Qual é o histórico dela? É isso que eu vou explicar agora para você. Landing pages é um termo originário lá dos Estados Unidos, que significa página de aterrissagem. Originalmente, tem como definição a página que o usuário acessava para entrar em um site. Inclusive, foi uma definição que pode ser encontrada no Google Analytics. De acordo com o analista de sistemas e desenvolvedor de software Francis Fustiger, estima-se que essa expressão começou a ser aplicada lá em 2009. Também pode ser definida como uma ferramenta criada para o marketing digital, que é uma estratégia de comunicação que oferece funcionalidades diferenciadas, que a principal delas, nas landing pages, é a conversão. O termo marketing digital surgiu quando teve o início da utilização da internet. Por meios eletrônicos como sites, e-mails e até mesmo as redes sociais foram utilizadas para a campanha de determinado produto, divulgação de empresa, entre outros. Essa estratégia digital se faz necessária para aumentar o número de clientes ou consumidores, assim aumentar a lucratividade. Consequentemente, o mercado está investindo nas criações das landing pages. É muito comum que essas páginas venham com formulários, bem objetivas, organizadas e precisas, e também criadas para gerar curiosidade e despertar um desejo no seu público-alvo. Além disso, elas podem ser tanto a página principal, que normalmente é chamada de home, quanto a página que oferece um produto ou serviço. Um pouquinho sobre as linguagens utilizadas numa landing page. A primeira delas é o JavaScript. E o que seria o JavaScript? Como o próprio nome diz, são scripts que fazem com que o programador faça uma página mais interativa e dinâmica. Por exemplo, quando você vai passar um mouse em cima de uma imagem, ela muda sua forma, ou sua cor, ou qualquer outro elemento dela, é através dessa linguagem que permite com que isso aconteça. Existe também o PHP, que é uma linguagem de script open source de uso geral e que pode ser embutida dentro do HTML. E o que seria o HTML? Seria um conjunto de regras e códigos que definem como os elementos da sua página devem ser exibidos. Existe também o CSS, que é usado em conjunto com o HTML e serve para poder definir os estilos e layout do seu site, como exceção de imagens, cores e designs mais avançados. Os próximos que eu vou falar, eles são meio que embutidos dentro do JavaScript. O primeiro deles é o jQuery. É uma biblioteca de funções JavaScript que interage com HTML também e foi desenvolvida para poder simplificar os scripts interpretados no navegador do cliente. E o Ajax, que é um conjunto de técnicas de desenvolvimento voltado para o web que permite que aplicações trabalhem de modo assíncrono, processando assim qualquer requisição ao servidor em segundo plano. Bom, o tópico que eu vou falar agora vai ser sobre ferramenta de desenvolvimento de uma landing page. Esse tópico ele vai servir mais como dicas de como vocês podem também criar suas landing pages sem necessariamente utilizar a linguagem de programação. A primeira delas é a Unbolt. Ela é uma ferramenta que possui múltiplas funcionalidades
ajuda a criar páginas com design limpo e tem várias opções de customização, podendo assim você criar sua landing page da melhor forma e da forma como você quiser. E é uma ferramenta paga. Existe também o I Am Creator, que conta com opções que permitem criar uma landing page atrativa para seus visitantes e é totalmente gratuita. E existe também o Kickoff Labs, que traz cerca de 150 imagens de fundo, integração com MailChimp e edits para Facebook e WordPress e possui planos gratuitos e pagos. Agora vou falar um pouquinho sobre elementos essenciais que sua landing page deve conter, ou seja, a arquitetura de uma landing page. O primeiro deles é o título e o subtítulo. Os títulos eles devem aguçar a curiosidade do leitor e os subtítulos devem dar informações extras que podem ser decisivas para poder convencer o usuário de clicar e obter o produto ou serviço que o seu site esteja oferecendo. É legal também colocar imagens que reflitam a sua oferta. E abaixo, colocar uma descrição dessa oferta, ou seja, escrever fragmentos ou sentenças curtas que sejam possíveis de ler com facilidade, listar de 3 a 5 itens importantes e mostrar os benefícios que a sua oferta vai oferecer. Ou se for algo mais complexo, acrescentar até mesmo os vídeos explicativos. Colocar também formulários e dentro desse formulário colocar somente informações que sejam super necessárias para poder coletar os leads. Existe também um outro elemento chamado Call to Action, que pode ser um botão ou um link de, por exemplo, clique aqui ou faça o download agora, que depende do que o seu site vai oferecer, né? E serve para poder direcionar o visitante para a ação, a qual foi falada durante os outros elementos da landing page, induzindo o cliente a obter o seu produto ou serviço. E, por último, colocar uma prova social, ou seja, colocar evidências de que outras pessoas compraram, baixaram ou encontraram algum valor na oferta. Para que a landing page seja criada e tenha um bom funcionamento, é necessário seguir alguns princípios fundamentais na criação de páginas de aterrissagem. Isso resulta em melhores taxas de conversão a longo prazo. Esses princípios são: 1. Identificar a persona. A persona é o perfil do tipo de pessoa que será o público-alvo da página. 2. Capturar menos dados e aumentar a conversão. A quantidade de informação solicitada nos formulários está ligado com a taxa de conversão que a landing page terá. Um estudo feito pela Unbounce percebeu que quanto mais dados são exigidos, menos conversão há. 3. Criar Call to Actions personalizados. A personalização dos Call to Actions é uma peça fundamental para as landing pages. A chamada para a ação, que no caso é os Call to Actions, tem que ser clara e objetiva. Assim o usuário consegue entender qual é a ação que ele deve realizar. Alguns exemplos são: clique aqui para baixar o e-book, aperte aqui e tenha acesso à entrevista, etc. 4. Ter uma headline objetiva, direta ao ponto. A razão pela qual as headlines ou títulos são tão importantes no desenvolvimento de uma página é captar a atenção do usuário para a proposta de valor da landing page. 5. Proposta de valor e benefício. Numa landing page, é fundamental que a proposta de valor seja compreendida pelo usuário e que também o que ele irá ganhar em troca ao preencher o formulário. Independente do produto oferecido, sempre tem de existir uma proposta de valor objetiva e um benefício para o usuário. 6. Gerar ansiedade e escassez como um mecanismo. Existem várias ferramentas online para a criação de contadores regressivos de tempo. Este mecanismo é benéfico especialmente se estivermos falando de uma landing page de conversão, que gera vendas de um produto. Avisos de estoque limitado também é um artifício funcional para essas páginas. E por fim, 7. Utilizar a psicologia das cores. A relação existente entre as cores e usuários do sexo masculino e feminino é fundamental para um bom resultado com uma landing page. Landing pages são páginas da internet que podem ser acessadas por meio de um navegador web. Assim como para sites convencionais, é necessário realizar a hospedagem da página em um servidor para que ela cumpra a sua função. É interessante estar sempre gerenciando essa página para que ela funcione corretamente. Desse modo, o ambiente de uso das landing pages basicamente é o browser, ou seja, um navegador web. As desvantagens são insignificantes diante das vantagens que as landing pages proporcionam. Por exemplo,
Elas são ferramentas muito importantes, caso seu objetivo seja direcionar o interesse do visitante para um propósito em específico. As landing pages também proporcionam agilidade e facilidade em processos de venda e são bastante usadas para atrair o olhar dos visitantes para as promoções. São páginas com uma estrutura bastante comum, portanto, seu processo de criação é simples. Elas também são uma forma de saber a sua taxa de conversão, ou seja, o seu número de visitantes, bem como o seu alcance online, e elas também permitem um aumento na taxa de conversão do seu site. Não é necessário ter somente uma landing page, é possível ter várias e ainda direcioná-las ao seu objetivo atual. No caso de empresas, as landing pages são muito úteis, pois capturam novos leads e assim permitem um aumento de clientes em potencial. Elas também permitem que você conheça melhor o seu público-alvo e assim direcione de forma mais certeira suas propagandas e produtos, favorecendo a fidelização do cliente. E por último, o custo é insignificante em relação aos benefícios propostos.